em mais um estudo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai Santo, estamos reunidos para mais um tema da Tua Palavra. Que o Teu bom e divino Espírito ilumine nossa mente e nosso coração para compreendermos as verdades que o Senhor deseja nos revelar. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Muitas pessoas não gostam da expressão juízo. E alguns até dizem que juízo não é uma questão que está na Bíblia. Muitos negam a existência de que um dia haverá um juízo. Mas a palavra de Deus tem centenas de textos ensinando essa doutrina. Nós iremos ler um desses textos que está em Hebreus, capítulo 9, verso 27. Vá para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 9, verso 27, aí na página 183 do Novo Testamento. Mais no finalzinho da Bíblia, página 183. Você que nos assiste em casa, talvez a paginação da nossa Bíblia não confira com a sua. Estamos usando aqui a Almeida Revista Atualizada, essa versão. Mas o texto que nós iremos ler, a passagem que nós iremos ler, encontra-se em Hebreus capítulo 9, verso 27. E assim diz o autor de Hebreus: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto, o quê? O juízo. Interessante que na semana passada nós estudamos sobre a morte. E esse texto está dizendo que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Por quê? Nós sabemos que existem duas mortes. A primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é a morte que todo ser humano está sujeito a ela. A segunda morte é chamada na Bíblia de a morte eterna. Esta será a destruição dos ímpios. Pela segunda morte, nenhum ser humano precisa passar. Só que antes que chegue a destruição dos ímpios, daqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, todos terão que passar por um juízo. Então o Hebreus está dizendo que depois da morte, o juízo, depois da primeira morte. Então a Bíblia é clara em dizer que haverá um dia de juízo. Ao olharmos para uma situação nossa, para um tribunal terrestre, quais são os elementos que compõem um júri? Nós vamos perceber de que os mesmos elementos que hoje compõem um tribunal, quando ele se assenta para julgar qualquer cidadão, estão presentes na Bíblia. Estes mesmos